Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma grande aula do Código de Trânsito Brasileiro, legislação de trânsito, e nós estamos estudando nesse capítulo segundo o que? O Sistema Nacional de Trânsito, não é isso? O Sistema Nacional de Trânsito ele é composto por quê? Por diversos órgãos, né? Entidades que compõem esse sistema, que ele é único, complexo, articulado entre si e harmônico entre si também, né? Então nós temos aí o Sistema Nacional de Trânsito e hoje nós chegamos à nossa última aula, uma aula de fechamento aqui, uma aula de fechamento do Sistema Nacional de Trânsito. Agora a gente vai trabalhar o quê? O órgão executivo municipal de trânsito. Vou aproveitar essa aula e fazer alguma revisão também das competências que nós vimos, ok? Assim nós fechamos aí o bloco do Sistema Nacional, o bloco do Sistema Nacional de Trânsito. E pode ter certeza absoluta, tá? Tradicionalmente, todos os concursos da PRF, de qualquer Detran, Guarda Municipal, com certeza absoluta, pelo menos uma ou duas questões da sua prova vai versar sobre competência. E versar sobre competência, você não precisa de ter um conhecimento aprofundado, basta você ter um juízo de valor. Esse juízo de valor eu passei para vocês desde a primeira aula, desde a nossa primeira videoaula, explicando órgão a órgão. Com certeza, nesta aula você vai fixar o conteúdo. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, vamos estudar aqui os órgãos municipais de trânsito, né? Órgãos executivos de trânsito, né? O que acontece? O legislador, sabiamente, ele estabeleceu essas competências no sentido do seguinte, vem comigo, vamos ler o caput aqui. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, né? O que significa no âmbito de sua circunscrição? Na área territorial do respectivo município, né? Analisando detalhadamente todas as competências aqui previstas no Código de Trânsito Brasileiro, nós percebemos o seguinte, né? Que a execução de trânsito, fazer o trânsito acontecer, ela funciona da seguinte maneira: você tem os órgãos rodoviários, né? De um lado, e você tem, vamos colocar assim, do outro lado, os Detrans, né? Os Detrans, né? Os órgãos rodoviários e os Detrans, né? Aí você tem aqui os órgãos rodoviários, você tem o DENIT, tá? O DENIT. Você tem os departamentos de estradas e rodagem dos estados, e você tem aqui hoje as entidades dos municípios, né? Detrans é somente estadual, né? Somente estadual, tá? O que aconteceu? O legislador sabiamente, tá? Ao prever aqui os órgãos executivos de trânsito, né? Que teoricamente esse aqui é um órgão executivo, ó, executivo de trânsito. O que ele faz? Ele deve ser um mini Detran municipal, né? Ou seja, muitas competências do Detran aqui, que é de esfera estadual, vai ser de execução, vai ser parecida, próximo do municipal. Mas o que aconteceu? Outra coisa importante, né? Ó, incorporou grande parte dessas competências aqui, no sentido de que, para possibilitar ao município ter apenas uma secretaria, um órgão ou uma entidade para fazer a gestão do trânsito, né? Então isso aqui é muito importante, né? O município ter um órgão exclusivo rodoviário, o municipal, e pode ter um órgão exclusivo executivo, né? O que acontece? O legislador, sabiamente, né, com certeza aí, é muito bem assessorado, né, ele falou o seguinte: pô, o cara vai ter lá duas estruturas, um órgão rodoviário e um órgão executivo de trânsito. E aí vai ter duas despesas, dois secretários, dois diretores, secretário adjunto, diretor, folha de pagamento e assim por diante. Ora, o município ele tem uma circunscrição municipal, ele é local, naquele local ali. Até para conversar melhor, o que ele fez? Ele replicou várias atribuições
de rodoviário no executivo, de qual forma que apenas uma secretaria no município aí, para economizar a despesa, possa executar aí esse dispositivo, né? Nós sabemos, né, que, por exemplo, os órgãos rodoviários, né, entre outras competências, você sabe que eu expliquei para vocês terem um juízo de valor. Ele quer o quê? Os órgãos rodoviários vai cuidar das estradas, das BR, das estradas rodoviárias estaduais, no sentido de quê? De manter elas sinalizadas, funcionando, fiscalizadas, o bom fluxo e assim por diante, não é? E o município também. Então, neste sentido, ele fez isso. Então, a grande chamada que eu faço para vocês na questão aqui das atribuições dos municípios. Então, vamos comigo, né? Feita essa explicação, claro que eu vou voltar nesse assunto várias vezes aqui, para que, se restou alguma dúvida para o aluno com certeza vai retirar. Então, artigo 24, inciso 1º. Primeiro, a competência quase comum a todas as entidades aí do Sistema Nacional de Trânsito, né? Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Bacana, né? Vamos lá. Segunda atribuição, vem comigo. Ó, professor, você clicou 2 vezes aqui. Sim, né? 2 vezes aqui. Por quê? Olha só. Porque a explicação é uma só. Vamos ler aqui. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos e pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, a circulação e a segurança dos ciclistas, né? Puxa vida, professor. E aí, professor? A outra, implantar e manter, operar o sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos. Olha só, no sentido da explicação, essa competência, as 2 competências aqui, elas também já apareceram nas nossas aulas. Eu pergunto para vocês, qual aula que apareceu? Apareceu na aula das competências dos órgãos o quê? Rodoviários, olha aí, ó. Rodoviários, né? Rodoviários. Então, essa competência 2 e a competência 3 também já apareceram nos órgãos rodoviários, né? Lembrando que o órgão rodoviário, lá no artigo 21, ele é o DENIT, né? O DENIT, ele é o DER e é os municípios também, os órgãos municipais, né? DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Olha aí, é uma competência comum tanto ao órgão rodoviário quanto ao órgão executivo municipal. Bacana, né? Vamos lá, outra competência, competência 4. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, né? E aí, professor, esse item 4 também já apareceu nos nossos estudos, né? Então, se cair na sua prova, você sabe que essa competência aqui, ela pode aparecer na competência de 4 órgãos do sistema. Quais são? Primeiro, dos municípios, né? Executivos municipais, da PRF, lembra? Da PRF, que é mais dos órgãos rodoviários e dos DETRANs, né, que são os órgãos executivos estaduais. Bacana. Ô, professor, ficou fácil, ficou, né? Vem comigo aqui. Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Competência essa também já apareceu. Apareceu 3 vezes. Aonde? Aqui, nos executivos de trânsito municipal, no DENIT, tá? No DENIT e no DETRAN. Aí. Tá? No DENIT e no DETRAN. Ah, desculpa, não é DENIT, os órgãos rodoviários, né? Perdão. Apareceu aqui nos órgãos rodoviários, né? Aí. E aí, professor? Vem comigo aqui, ó. Ó, 2 apareceu no rodoviários, 3 rodoviários, 4 rodoviários, 5 rodoviários. É aquele sentido. O legislador, ele fez questão aí de replicar aí várias competências dos outros órgãos para o órgão executivo municipal, possibilitando assim que o município não precise de 2 órgãos municipais, né? Um para cuidar só da rodovia e outro para um órgão rodoviário e outro executivo de trânsito. Então, com essas competências aqui, ele pode executar as 2 coisas. Só resumindo para vocês fixarem o conteúdo. Então, a competência 2 aqui, ela já apareceu 2 vezes, que é a competência dos municípios e dos órgãos rodoviários. A competência 3, mesma coisa, rodoviário e nos órgãos do município executivo de trânsito. Coletar dados 4 vezes, PRF, rodoviários, DETRANs e agora aqui
executivos de trânsito, né? E, finalmente, estabelecer em conjunto com os órgãos 3 vezes PRF, rodoviários e agora entidades executivos de trânsito municipal. Bacana? 10, né? Continuando, vem comigo aqui. Competência sexta, né? Sexta competência aqui, é uma das competências aí muito importantes, né? Que mais aparece no trânsito, a competência 6. Bem, vamos ler comigo que olha só, que é exercer a fiscalização de trânsito, né? Executar a fiscalização de trânsito. O que acontece? O próximo bloco, né, aliás, o próximo capítulo que nós iremos estudar em detalhes, artigo por artigo, com bastante exercícios, no próximo capítulo, que é das normas de circulação, normas de trânsito, né? É muito importante, também questão certa na prova de vocês, a gente vai trazer várias resoluções do CONTRAN para exemplificar e detalhar mais o assunto. Está lá, então existem as normas de trânsito, né, do Código e lá as resoluções do CONTRAN. Quem que vai fiscalizar? Aí, ó, no âmbito do município, quem vai fiscalizar, claro, o próprio município, né? E aí, vamos ler com calma, né? Então vai fiscalizar as vias terrestres, claro, né? A gente lá na primeira aula. Edificações de uso público, bacana. Edificações privadas de uso coletivo. Exemplo, professor de edificação privada de uso coletivo. Eu dou um exemplo para você, estacionamento de shopping centers, né? Lembrando que nós temos aqui, ó, uma alteração de 2016, que alterou o texto, a gente vai explicar para vocês, para realmente dar uma organizada nas edificações privadas no tocante a executar a fiscalização. Vem comigo. De novo, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público, edificações privadas de uso coletivo. Bacana. O que ele vai fazer? Atuar, o infrator, aplicar as medidas administrativas cabíveis, a gente vai estudar todas as medidas administrativas cabíveis, as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código. No exercício regular do poder de polícia de trânsito, né? No exercício regular do poder polícia de trânsito, né? Professor, efetivamente, quem que faz essa execução e fiscalização no município? Nós temos aqui duas possibilidades, né? Ou o município faz um convênio com a Polícia Militar vai fazer aí um grupamento, um batalhão de trânsito, uma companhia de trânsito para fazer a polícia administrativa de trânsito, ou o próprio município instituindo a sua guarda municipal, né? Aqui tem quem? Os amarelinhos da vida, os roxinhos, né? Os marronzinhos, os azulzinhos que existem, são os agentes de trânsito que fazem a fiscalização, que chegará o momento da gente explicar esse sujeito para vocês também aí. Notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Regra geral, aplica a multa, efetua seu processamento, a sua arrecadação. Exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo. Olha aí, ó. Isso aqui que motivou esta lei. Somente para infrações do uso de vagas reservadas em estacionamento. Professor, o que significa essas vagas reservadas em estacionamento? São as vagas para idoso, tá? E as vagas para deficientes, né? Então, pela legislação em vigor, tem um percentual da quantidade total das vagas que são destinadas, são essas vagas reservadas. Então, com essa competência aqui, que foi alterada no inciso 6º do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, possibilitou que tanto a Polícia Militar em convênio com o município e a sua própria Guarda Municipal, o seu próprio agente de trânsito, faça a atuação nas edificações privadas de uso coletivo. Veja que na redação o legislador restringiu a aplicação, neste caso, somente para infrações de uso de vagas reservadas, né? Olha aí, o uso de vagas reservadas em estacionamento, né? Cara, questão de concurso isso aqui, muita pegadinha. Bacana, entenderam? Então é o seguinte, dever de casa, leia mais 3 vezes o inciso 6º aí, que com certeza é um potencial questão de prova, ele é grande, ele dá para mudar muita palavra aqui e montar uma questão interessante, né? Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação,
estacionamento e parada prevista nesse código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, né? Também, advertência, escrito, né? A circulação, notificação, exercer lá a fiscalização do trânsito, né? Próximo, né? Inciso 8, vem comigo. Fiscalizar, atuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. E aí, prof, isso aqui também segue o quê? A regra que eu disse para vocês lá no começo. O legislador, tá, replicou várias competências dos órgãos executivos dos órgãos rodoviários de trânsito aos órgãos executivos de trânsito. Para provar para vocês, tinha um espaço aqui no slide, olha só, artigo 21, que é dos órgãos rodoviários de trânsito, inciso 8, olha só, fiscalizar, atuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, dimensões, lotação de veículos e com notificar, aplicar as multas aí neles arrecadadas, ou seja, é igual, né? Então também essa competência aqui também é dos órgãos rodoviários e do órgão executivo de trânsito municipal, né? Professor, e agora? Agora é o seguinte, o 9, eu mudei um pouquinho a ordem para vocês, um pouquinho a ordem aqui dos incisos, né? Para vocês entenderem. Essa aqui também, tá? É uma de lá, do rodoviário, e aqui do Executivo de Trânsito Municipal, ó. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, tá? E aí, professor, artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. O que diz o artigo 95? Tratamos lá. Vamos lá, ajuda a memória aqui. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar, interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco a sua segurança será iniciada sem a permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Se é uma rodovia estadual, tá certo? Vai ser o quê? Vai ser o Departamento de Estradas e Rodagens. Se é uma estrada federal, DENIT. Se for no município, depende do município. Pode ser uma competência do órgão executivo de trânsito, que está aqui a competência, ou pode ser outro órgão específico, depende do município lá, que ele pode ter dois órgãos, né? O executivo e o rodoviário, mas normalmente só tem o executivo até para economia e gestão de despesas aí, porque é local. Bacana? Competência 9, né? Vamos lá, agora eu pulei para a competência 11, a 10 a gente já fala, porque a 10, a 11 e a 12 segue a mesma explicação de várias que eu já passei para vocês. São competências comuns aos órgãos executivos de trânsito municipal e o órgão rodoviário. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas, é a mesma coisa lá do órgão rodoviário, credenciar os serviços de escolta, fiscalização e adotar medidas de segurança relativas aos órgãos de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisível. Bacana? Galera, ok? E agora, prof? Agora a gente vai no 10. Muito importante, né? O 10 é competência exclusiva, né? De quem? Do município, do órgão executivo, da gestão, tá? A administração do trânsito, olha só, né? Implantar, desculpa, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, né? O que é isso aqui, professor? São aqueles estacionamentos públicos, né? É aqueles estacionamentos que nós temos nas ruas, né? Na mão direita, na mão esquerda, depende da via, né? Que a pessoa vai lá e para não deixar o carro parado lá. Muitas pessoas deixam o carro parado lá, chega às 6 horas da manhã e sai 8 horas da noite, fica ocupando a vaga, então você pode cobrar por aquele serviço. Esse é um serviço exclusivamente municipal, né? Na minha cidade, Cuiabá, né, nós tínhamos lá o Faixa Azul, que era o nome do programa. Aí é muito difícil a gestão, aí começou a contrataram lá menor aprendiz, não deu certo, aí começou o pessoal do mal, do tráfico, começou a utilizar aquilo ali, os bandidos, ixi, virou um angu cheio de caroço aí. O prefeito na época aí, ele extinguiu esse serviço, parece que agora vai reaver, e isso aqui tem muito, porque vocês que gostam de assistir filme, né? Eu já vi isso acontecer no exterior.
o cara para o carro, né? Aí tem lá um paquímetro, né? Um paquímetro é uma máquina, você vai lá, você coloca as moedinhas ali, tá? Aí ele vai controlar aquela vaga no paquímetro, né? Você faz direto, você compra ali, ele está ali, é claro que o agente de trânsito pode estar fiscalizando, passando. Então isso aqui o que que é? O estacionamento rotativo nas vias. Então manter, ó, implantar, manter e operar o sistema. Isso aqui passa a ser até uma arrecadação do município, né? Bacana? Vamos lá. Competência número 12, 13, né? A competência 13 e as demais aqui eu chamo de CONTRAN, comuns a diversos órgãos. Vem comigo. Integrar-se aos outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência com vistas à unificação do licenciamento, simplificação, à celeridade de transferências de veículos e prontuários de condutores de uma unidade da federação para outra. Ou seja, ele vai integrar, aqui está obrigando a integrar lá aos sistemas nacionais, que é o Renavan, Renache, Renainf e assim por diante, né? Também já explicamos de outras competências, né? Mesma coisa, CONTRAN, seguir a uniformidade das políticas padrões do trânsito. Trânsito no Brasil é um só, ele é complexo, ele é gigantesco, então cada entidade tem que seguir uma mesma diretriz, implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Bacana, né? Promover a participação de projetos e programas de educação e segurança para o trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, né? Olha aí, educação do trânsito visa um trânsito mais seguro, com as pessoas mais educadas no trânsito, com certeza nós teremos um melhor trânsito, né? Competência 16, vem comigo, né? Planejar e implantar medidas para a redução e circulação de veículos e a orientação do tráfego com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes, né? Ótimo, né? Vem comigo aqui, competência número 17. Essa 17 aqui e a competência 18, eu tenho que fazer explicação para você, tá? Uma explicação muito importante, né? Olha só, falou de tração humana, tração animal, perdão, né? Falou de veículos de tração animal, né? Tração e propulsão humana e tração animal, é de responsabilidade de quem? Do município, ó. Propulsão humana e tração humana. É um veículo? Claro que ele é um veículo, né? É um veículo tração animal, né? Pode ter propulsão humana, bicicleta, por exemplo, né? O que eu quero falar para vocês? Para vocês não confundirem com o Detran. Detran tem um monopólio de duas coisas que a gente já falou para você. Falou em CNH, habilitação de condutores, formação, treinamento, reciclagem, cassação, emissão e assim por diante, é Detran, né? Detran, Departamento Executivo Estadual. Aí nós temos lá, falou em licenciamento de veículos, né? Em geral, Detran também, tá? Renavan e Renache. Agora, falou em tração e propulsão humana ou tração animal, é o quê? Nós temos o quê? Nós temos a competência municipal. Dentro do município, é o órgão executivo de trânsito municipal. Vamos lá, registrar e licenciar de forma da legislação de veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, atuando e aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes às infrações, e o 18, perdão, conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. O cara não vai lá no Detran, ele vai no órgão executivo, na CEMOB, Secretaria de Mobilização Urbana, Secretaria de Transportes Urbanos, né? Secretaria de Trânsito, enfim, cada secretaria tem um nome específico, cada município tem um nome específico para a secretaria. Prof, quem que vai regulamentar isso? Quem vai regulamentar isso, segundo o Código Nacional de Trânsito, lá no seu artigo 129, nós vamos chegar lá, diz o seguinte: o registro, o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal. Cara, se é uma competência do município lá no artigo 24, tem que ser o quê? Municipal. E obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal, ó. Tá certo? Então vai ser uma legislação complementar ao Código de Trânsito Brasileiro, aí a possibilidade de legislar o município do trânsito. Então, o assunto veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, legislação municipal, né?
do domicílio ou residência de seus proprietários. Então, olha aí, informação muito importante. E aí, professor, claro que isso aqui cai em concurso, com certeza, tá? Isso aqui cai em concurso. Presta muita atenção na competência do rotativo lá, do estacionamento rotativo das vias, né? E também nos veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, questão questão, não vou falar certa, mas uma questão potencial, porque são assuntos específicos aí do município. Isso aqui é a última aula de competência, o artigo 24, e as pessoas começam a estudar competência, ela se desmotiva, fica meio cansada, acha que não é importante e não chega nesse assunto, e o examinador trabalha com isso. Vamos lá, treino, vamos fazer um exercício, né? Detran DF 2012, CESP, cargo de agente. Embora o processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos sejam regulamentados pelo CONTRAN, exatamente, veículos automotores elétricos, CONTRAN, tá certo? E quem vai executar? Detran. Fica a cargo dos municípios emitir autorização para a condução de veículos de propulsão humana e tração animal. Exatamente isso, questão correta. O examinador que fez essa questão aqui, ele conhece o Código de Trânsito Brasileiro. Boa questão, né? Ele tentou confundir o aluno aí, né? Ele colocou como uma primeira parte, falou dos veículos aqui automotores e elétricos, né? E quem vai emitir essa autorização aí delegada pelo Denatran vai ser quem? Vai ser os Detrans para os veículos automotores e elétricos. Gabarito correto. Competência 19, né? Também uma competência de gestão do Sistema Nacional de Trânsito, articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado, sob a coordenação do respectivo CETRAN. Então, o Conselho Estadual de Trânsito, né, ele tem que fazer o quê? Uma coordenação de todo o sistema de trânsito do seu respectivo Estado. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes, ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, que ele foi vetado, né? Além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. Competência essa, que é essa terceira vez que aparece. Já apareceu lá nos órgãos rodoviários, né? Já apareceu no Detran e agora apareceu aqui no órgão executivo de trânsito municipal, né? Vamos lá. Vistoriar veículos que necessitam de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Também é a mesma explicação de cima, né? Já apareceu lá no órgão rodoviário, o legislador quis dar essas competências. Então, nós temos essas 21 competências previstas para os órgãos executivos de trânsito municipal. Aí, bacana? Pronto, cara. Vimos todas as competências. E pode ter certeza que você assistiu aula por aula, você tem a segurança e o conhecimento necessário para acertar qualquer questão de concurso, né? Vamos lá, finalizando nossa aula. Parágrafo 1º. As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal pelo seu órgão ou entidade executivo de trânsito, né? Ou seja, nós sabemos que o Distrito Federal ele não é dividido em municípios, né? Ele só tem um comando, que é o governo do Distrito Federal, né? Então, as atribuições do município passa para o Detran do DF. Isso que fala o artigo 1º, né? Parágrafo 1º. Parágrafo 2º, vem comigo uma regra de transição da aplicação, da implementação do trânsito para exercer as competências estabelecidas nesse artigo. Os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no artigo 333, né? Então, tá aí. Aqui, nem todos os municípios do país, cara, já estão integrados no Sistema Nacional de Trânsito, né? Nós temos aí muitos municípios que ainda não estão integrados, ele tem que estruturar essa gestão do trânsito, né? Então, lá, o CONTRAN estabelecerá até 120 dias, após a nomeação de seus membros, as disposições previstas no artigo 91 e 92, que deverão ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários para exercerem as suas competências. Então, ele tem lá toda uns critérios para
integrar. Então, os municípios integram, né? Mas as secretarias, a Secretaria Específica de Guarda Municipal de Trânsito não são todos os municípios ainda, tá? Então, temos ainda que tem que organizar essa questão ainda. Bacana? Pronto, né? Vem comigo. Último artigo, né, dessa aula, o artigo 25, que ele fala da delegação, né? Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste código. Professor, e aí, professor? Quais são as principais, vamos colocar lá, com vistas a maior eficiência e segurança para o usuário? Ó, os órgãos executivos, os DETRANs, né? Os órgãos executivos de trânsito, né? Os DETRANs e os órgãos municipais. Principalmente exercer a ação de fiscalização das normas de trânsito. Delega para quem? Ele delega através de convênio, né? Através de convênio a quem? A Polícia Militar para fazer essa fiscalização. Principalmente isso que é a aplicação do artigo 25. Entre outros, parágrafo único, os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria, monitoramento de atividades relativas ao trânsito durante o prazo e ser estabelecido entre as partes com ressarcimento dos custos apropriados. Então, daí para vocês o artigo 25, né? E agora, professor? Treino, exercício, tem que treinar, tem que fazer exercício. Eu escolhi alguns exercícios aí bacana para vocês aí, que eu tenho certeza que você vai acertar. Vem comigo, vamos lá. Exercício. Detran Maranhão 2018, FCC Assistente de Trânsito. Não é competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Ou seja, o que está falando? Ó, não, tá? Então não quer uma competência. Professor, aonde que está previsto a competência dos órgãos executivos de trânsito dos municípios, né? Está previsto no artigo 24, né? No artigo 24 que está previsto do Código, né? Vamos lá. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização de dispositivos e equipamentos do controle viário. Verdadeiro. Isso aqui é uma competência, salvo engano, é a competência inciso 3º. Coletar dados estatísticos, elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito, também é uma competência dos órgãos executivos. Inclusive, essa aqui ela é competência de mais 4, né? Que é a Polícia mais 3, a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos rodoviários, DETRAN e o Executivo Municipal de Trânsito. Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo do trânsito. Bacana, também é uma competência do município e de outras entidades também. Conceder autorização para conduzir veículo de propulsão humana e de tração animal. Olha aí, uma competência específica, exclusiva do órgão executivo de trânsito municipal, né? Quando fala propulsão humana e tração animal, você tem que lembrar também lá do estacionamento rotativo também. E julgar, não é errado, porque julgar, né, é competência aí natural da JARE, né? Então, está errado aqui, né, a letra E, está errado, questão fácil. Aluno da LAC Concursos tem condições de acertar uma questão dessa aí com os pés nas costas, né? Gabarito, letra E. Prefeitura 2018 e BFC, cargo de analista. Vem comigo. Leia as afirmativas a seguir, tendo como base a lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Lei 9.503 de 97. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Ou seja, ele está colocando lá, ele baseou essa questão aqui com base no artigo 24 da lei, né? Vem lá. Cumprir e fazer cumprir a legislação das normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Verdadeiro. Inclusive, isso aqui é uma competência comum a quase todos os órgãos, né? Implantar, manter ou operar o sistema de sinalização de dispositivos de trânsito e equipamentos de controle viário. Verdadeiro. Também é uma competência dos órgãos municipais e também é uma competência aqui dos órgãos rodoviários. Coletar dados estatísticos, olha aí, também, né? É uma competência e é comum também a outros órgãos, né? Elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e as suas causas, né? 4. Implantar e manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago. Olha aí, o rotativo pago aqui, competência exclusiva do trânsito, né? Verdadeira, né? E nós temos o rotativo do trânsito, de estacionamento, e nós temos o tração animal,
que foi exatamente aqui o item 5, ó. Licenciar na forma da legislação, correto, na legislação municipal, salvo engano, artigo 126 do Código, estabelecer a tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, atuando e aplicando as penalidades e arrecadando as multas decorrentes das infrações, né? Verdadeiro, né? Olha aí a tração humana aí, tração animal, propulsão humana, perdão, né? Então nós temos aí gabarito, letra D. Todas as alternativas estão letra E. Aqui tem um erro de digitação aqui, vou corrigir depois, aqui é letra D, né? Eu vou corrigir agora, só um minutinho, vou corrigir agora. Só um pouquinho aqui, não é a letra E, é a letra D, né? Ah, professor, edita esse negócio aí. Não, eu não sou de editar não, porque fica muito quadradinho, tá, cara? Eu gosto das coisas um pouquinho mais espontâneas, né? Ô, professor, e aí, professor? Vem cá, vamos fazer esse cara aqui. Pronto, aí, ó, sarou, né? Aí, tá? Beni, não corta não, tá? Não corta não, deixa isso aí para os alunos aí. Bacana? Então aqui, gabarito correto, letra D de dado, né? Letra D de dado, né? Ótimo. Pronto. Terminamos mais uma grande aula. Vimos aí todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, um a um. E se Deus quiser, próximo capítulo, normas de trânsito, estamos aí para fazer na mesma qualidade, artigo por artigo, com exercícios, com comentários aí precisos para a sua aprendizagem. E vamos terminar aqui com essa frase aqui. Muitos sabem ganhar dinheiro. Olha, muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem gastá-lo, né? Cara, gastar dinheiro também é uma sabedoria, pode ter certeza disso, cara. Tá? Gastar dinheiro é uma sabedoria e, infelizmente, poucos sabem gastar dinheiro. O cara que sabe gastar dinheiro, ele sempre tem dinheiro. Ele sabe poupar, ele sabe priorizar. Não independe da remuneração que ele tem mensal, remuneração que ele tem aí, cara. Saber gastar é uma sabedoria. Bacana, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.